E o Jornal do Domingo conversou com António Lima, um embaixador com uma larga experiência diplomática, foi chefe da nossa missão nas Nações Unidas. António Lima não apoia a invasão da Rússia pela Ucrânia, apoia a decisão que foi tomada na Assembleia Geral da ONU, que reconheceu que houve uma agressão russa contra a Ucrânia, mas diz que é preciso entender muitos pormenores. António Lima é diplomata aposentado e já representou Cabo Verde em vários postos diplomáticos, com realce para as Nações Unidas, onde chefiou a missão cabo-verdiana por quase 10 anos. Com a tensão no mundo em ponto de ebulição em decorrência da invasão da Rússia à Ucrânia, este diplomata fez ao Jornal de Domingo uma leitura da presente conjuntura internacional marcada por uma guerra iniciada pela Rússia e que traz à tona o fantasma de uma catástrofe nuclear. Nesta guerra, de acordo com o embaixador, não se pode falar de justiça, mas sim de agressão contra a Ucrânia, embora aponte o caminho para se compreender também as razões da Rússia. É difícil falar de justiça quando há um conflito dessa amplitude. Eu falaria de uma agressão. E é uma agressão. Agora, com que razões e por que essa agressão? Será que, como a imprensa mundial diz, que o Sr. Putin é o agressor, o mal da fita? Ou ele tinha efetivamente algumas razões? E nós, como diplomatas, devemos sempre ir ver onde se situa a verdade. Temos que aproximar-nos da verdade. Eu sou sempre pela via do diálogo para resolver conflitos. Eu aprendi isso na ONU, nas minhas andanças, e penso que nunca o recurso ao diálogo é definitivamente condenado. Nunca. Um diálogo que de momento parece difícil. As razões dos dois lados não se confluem e os países ocidentais, muitos deles, de acordo com este diplomata, têm também culpa no cartório em relação à crise russo-ucraniana. Eu penso que muitos países do Ocidente, ocidentais, têm culpa também no cartório. Eu sei que há quando da transformação da União Soviética em Rússia, o James Baker, que era naquela altura o secretário de Estado, o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos. E através das negociações, através do diálogo entre eles, o Gorbachev pediu que não se fizesse dos antigos países membros da antiga União Soviética, portanto, países contra a União Soviética, porque esses países são todos na fronteira da União Soviética, da Rússia atual. A Ucrânia, até os países bálticos, são todos na fronteira da Rússia, e a Rússia, como país que tem arma nuclear, como país membro do Conselho de Segurança da ONU, como superpotência que é, exprimiu claramente a linha vermelha que ela achava que não se devia transpor. Apesar deste acordo, a NATO foi se expandindo para o leste da Europa, explica o embaixador. E naquela altura o James Baker disse que a NATO não avançaria de uma polegada além das fronteiras já existentes com a União Soviética, com a Rússia. Há uma acumulação de amargura, digamos assim, por parte da Rússia em relação ao tratamento que verificou tanto da parte do Ocidente e da NATO, que progressivamente, anos após anos, portanto, consolidava a sua posição dentro desses países fronteiriços com a Rússia, até colocar armas
dentro da Polónia e da România que podem ameaçar diretamente a Rússia. Vê-se que, com o passar dos anos, os ocidentais tentaram, portanto, criar uma cintura de segurança à volta da Rússia, contrária à palavra dada. Por isso, entende António Lima que Kremlin terá programado esta invasão do ponto de vista político-estratégico durante muito tempo. Para o embaixador, Rússia e Ucrânia dividem histórias e culturas comuns. Apesar desta perspectiva, ao falar da resolução da Assembleia Geral da ONU que condena a agressão russa e que Cabo Verde votou a favor, António Lima diz que a posição do nosso país é acertada. O que deve ter julgado nesta tomada de posição do nosso governo é a inacceptabilidade de uma agressão de um grande país contra um pequeno país. Nós não podemos admitir de forma nenhuma esse comportamento. Eu acho que o governo reagiu rapidamente, tomou uma posição, podia tomar outra posição, mas tomou esta posição, e eu penso que ela diz exatamente aquilo que nós não queremos para este mundo. Por isso eu apoio o voto a favor dessa resolução com os 140 outros países, o que demonstra que maioritariamente neste mundo os países não querem ver agressões desse tipo e não querem ver guerras. E nesta iniciada pela Rússia contra todos os princípios do direito internacional, colocou o mundo em estado de comoção e temendo as consequências desastrosas de uma guerra nuclear.